Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma transmissão diretamente da TV SEAC, um departamento do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos numa semana de lançamento, a obra Dr. Galton, o Construtor de Futuros, do escritor Sidney Fernandes. Estamos aqui para trocar algumas ideias com o autor, com um convidado muito especial, acerca de todos os assuntos tratados por Sidney Fernandes. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos pedir aos bons espíritos que nos inspirem nesse momento, que nos enviem boas vibrações, para que possamos conduzir essa nossa conversa a um bom termo, que todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento possam receber as boas vibrações, receber as informações que forem trocadas aqui nesse nosso encontro, para que os frutos desse encontro realmente sejam bem-vindos e encontrem local, né, em todas as mentes, em todos os corações daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Então eu gostaria de dar um alô para o nosso escritor, nosso amigo, para que ele nos fale desse seu 13º livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Seja bem-vindo, Sidney Fernandes. Olá, Renato. Com muito prazer que estamos de volta diante das câmeras da TV SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, para darmos continuidade a esse projeto maravilhoso que vocês da editora, da rádio e da TV estão desenvolvendo para o lançamento de mais este filho, o meu 13º livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Sidney, o personagem Dr. Galton, ele ficou conhecido do público leitor que o acompanha através do livro Dr. Galton, que você lançou também pela editora SEAC. E o Dr. Galton vem fazendo um trabalho, o personagem, em que, inspirado pela espiritualidade, aceitando e prestando atenção em todos os sinais que a espiritualidade emite, para que ele possa, assim, de alguma forma, conduzir os seus trabalhos aqui no mundo material, no mundo físico, da melhor maneira possível. Então, conte um pouquinho para nós como foi o contato com o personagem Dr. Galton com o espiritismo, Sidney. Dr. Galton estava fazendo um estágio em Miami, na clínica do Dr. Brian Weiss. Por que Dr. Brian? Porque o pai do Dr. Galton, também médico, estudou na mesma universidade de Brian Weiss. E aí, eles, muito amigos, ele intercedeu em favor do filho para que ele conseguisse um estágio na clínica lá da Flórida. Quando ele estava trabalhando lá, ele, que nunca teve qualquer convicção nem espírita, muito menos reencarnacionista, da mesma forma que aconteceu com o Dr. Brian, passou a se encantar com os depoimentos dos seus pacientes. Não sei se você está lembrado, o Dr. Brian não era reencarnacionista e, com isso, ele era cético em relação a qualquer coisa que se dissesse respeito a vidas, várias vidas. Pois bem, ele, uma certa ocasião, deu um comando inespecífico para a sua paciente Catherine, dizendo a ela: retorne à época em que seus sintomas começaram. E ela, de repente, começou a falar como se estivesse na época do antigo egípcio. Ele assustou, começou a checar os dados que ela estava apresentando. Naquela época não havia internet disponível. Ele, na biblioteca municipal, conseguiu saber dados, confirmar os dados dessa personagem que teria sido a Catherine numa vida anterior ou numa de suas vidas anteriores.
Com o Galton aconteceu a mesma coisa. Quando ele teve contato com um personagem, com um paciente, que passou a descrever a sua vida anterior, e a partir dali ele passou a pesquisar, estudar os vários livros sobre a reencarnação, e a melhor explicação que ele teve a respeito da multiplicidade de vidas foi dentro do Espiritismo. Lá nos Estados Unidos ele já se convenceu da mensagem espírita. Quando veio para o Brasil, tomou contato com o médico espírita Dr. Constantino, que passou a ministrar a ele noções, livros que ele deveria ler, e ele se integrou num trabalho de um grupo espírita chamado Emmanuel, e a partir dali ele deslanchou dentro do conhecimento doutrinário espírita. Sidney, nós iniciamos no domingo essa jornada tratando do lançamento de seu livro, todos os dias trazendo convidados, para que a gente possa realmente ampliar a nossa discussão acerca de um tema tão importante, ou seja, a medicina recebendo as influências da espiritualidade, com o intuito de que a própria medicina e os médicos e os profissionais da área da saúde possam melhorar o atendimento, possam de alguma forma encontrar caminhos para essas diversas, eu diria, doenças que a gente encontra aqui no mundo físico. E eu gostaria agora de falar sobre um convidado de hoje, um convidado muito especial. Esse convidado que agora irá entrar aqui nesse bate-papo, que eu diria, nessas reflexões conosco, ele está atualmente na coordenação do curso Espiritismo e Ciência, professor Hernani Guimarães Andrade. Ele é dentista e um estudioso do Espiritismo há muitos anos. Eu quero dar as boas-vindas a Mauro Ferreira Jorge. Olá, Mauro. Olá, espectadores. Olá, Renato. Olá, Sidney. É um grande prazer poder estar aqui com vocês nesta tarde, para que possamos trocar ideia e aprender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que foi criado pelo Sidney no livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. É com muito carinho que eu estou aqui à disposição de vocês. Perfeito, Mauro. Eu já quero, num primeiro momento, colocar uma questão para que a gente possa ouvi-lo e também discutirmos a respeito. Como você, Mauro, como você vê a medicina nos dias de hoje? Você acha que ela está avançando ou ela ainda caminha a passos lentos? Como você é um profissional da saúde vê a medicina hoje, Mauro? É interessante que nós sempre tenhamos em mente que o plano espiritual é que cuida de tudo, querendo alguns ou não, né? A medicina é importante para que a gente possa situar, principalmente na época que foi criada a doutrina, como a humanidade caminha a passos. Ela vai 3 passos à frente e vem 2 passos atrás. E isso acaba entre os reveses e as idas, é que o progresso se faz presente. Para que nós possamos começar a entender um pouquinho mais a respeito disso, primeiro a gente tem que entender a respeito da medicina. Na época em que a doutrina foi criada, por exemplo, muitas coisas aconteciam e essas coisas elas programadas por um plano maior para servir de esteio, servir de recepção para quando a doutrina espírita viesse. Nessa época, nós temos em 1744 a mediunidade de Emanuel Swedenborg desabrochando. Nós temos o magnetismo de Mesmer, fazendo todos os postulados a respeito do magnetismo. O próprio Kardec disse que magnetismo e espiritismo estão muito intimamente ligados, né? O hipnotismo de Marquês de Pescivir, os processos hipnóticos, quando se estudou o hipnotismo, os estados alterados de consciência, que todas as mediunidades seriam estados alterados de consciência, têm suas origens de estudo aqui. Você encontra um manancial muito rico para estudar essas coisas através do estudo do hipnotismo. A homeopatia de Hahnemann, quanto que a doutrina espírita aceita a homeopatia, os Heidesville como uma fenomenologia, marco inicial de um determinado processo, os fenômenos das mesas girantes, né, em que Kardec se baseou para, a partir daí, fazer toda a sua doutrina, o livro dos Espíritos e toda a codificação que foi escrita, as investigações dos grandes cientistas, eles começaram a ficar maravilhados com toda a fenomenologia e começaram a querer estudar William Crookes e vários outros,
né? Tem vários, a gente não vai poder citar todos, porque o tempo é curto. A Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky surge em 1875. Ela tem correlatos interessantíssimos para a gente conhecer e estudar também. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas e muitas outras sociedades mais, que começaram a surgir com um aglomerado de cientistas visando estudar toda uma fenomenologia que estava varrendo o mundo como um todo, né? Se tudo isso criou um sistema muito receptivo e foi muito interessante, porque havia um dinamismo muito grande de ciência e espiritismo, depois vem o revés. Para toda força há uma reação, né? Uma força contrária. E, infelizmente, o mundo naquela época, principalmente nos Estados Unidos, estamos falando especificamente lá, foi de lá que surgiu alguma coisa, né? A medicina no final do século XIX, início do século XX, era muito de remédios naturais, né? Então, fitoterápicos, homeopáticos, que são remédios mais baratos, eram muito populares naquela região. Pra você ter uma ideia, metade dos profissionais de medicina dos Estados Unidos naquela época trabalhavam, se formavam e ministravam esse tipo de medicamento. Até que, sempre tem um até que, né? Um multimilionário chamado John D. Rockefeller, ele tinha nada mais que 90% de toda a indústria petrolífera dos Estados Unidos, né? Era um fulano muito sagaz. Os Estados Unidos tinha aqueles grandes magnatas, estavam em plena evolução nesse sentido, né? Bom, o que ele fez? Ele começou a desenvolver no início dos anos 1900 a indústria petroquímica. E a indústria petroquímica começou a perceber quanto que ela poderia lucrar com determinadas coisas. Eles começaram a sintetizar uma série de medicamentos, uma série de determinadas fórmulas em que eles obtinham determinados produtos muito úteis para a sociedade. E ele percebeu o quê? Ele viu que no petróleo ele poderia fazer muito mais dinheiro. A partir daí ele começou a investir em uma série de pesquisas, pagando uma série de profissionais para que fizessem pesquisas com plantas. Para quê? Ele estava preocupado com aquela visão holística que havia há pouco tempo na medicina? Não. Ele queria ver os princípios ativos daquelas substâncias, fazer cópias daquelas substâncias a partir do petróleo e patentear e ganhar um bom dinheiro. Ter uma quantidade muito grande financeira a partir dessas patentes. Ou seja, queria ficar rico. Para isso ele fez o quê? Ele pediu para um amigo dele, chamado André Carnegie. Pra você ter uma ideia, o André Carnegie, ele nada mais era do que o monopólio de toda a indústria siderúrgica dos Estados Unidos. Todo o aço era dele, para ferrovias, para tudo era dele. E através de uma fundação, a Carnegie Foundation, eles contrataram o Abraham Flexner, que era um grande educador nessa época. E esse Abraham Flexner, ele viajou conhecendo toda a situação da medicina no país na época. E o que ele fez? Produziu um relatório. E a partir do relatório, eles começaram a trabalhar com maciços investimentos para que houvesse uma padronização na medicina. E com isso, só para você ter uma ideia, tudo isso visando vender os medicamentos no futuro. Mais da metade das faculdades de medicina no país fecharam, grande quantidade de profissionais ficaram sem condições de trabalhar, porque foram totalmente execrados no que diz respeito à homeopatia, no que diz respeito à medicina mais natural, medicina na base de ervas, etc. E isso teve investimentos maciços, essa ideia foi para a Europa também, ou seja, foi aí que a alopatia surgiu com toda a força do investimento financeiro por trás e praticamente ceifou todas as outras agremiações que haviam naquela época. Bom, isso tudo é uma coisa assim, né? Porque reflete nos nossos dias até hoje. Nós temos a indústria petroquímica até hoje muito forte, né? A indústria de medicamentos muito forte e realmente não deixando espaço, mas está se reagindo nesse sentido. É interessante a gente entender que algumas coisas estão mudando. Para vocês terem uma ideia, o nosso CID, que é o Código de Doenças que nós temos, no seu CID-10 F443, que seria as designações dele, ele já fala dos estados de transe e possessão. Você percebe? Transe e possessão, como são coisas bem familiares para o meio espírita, né?
ele fala dos transtornos caracterizados por perda transitória de consciência de sua própria identidade. Não tem uma certa similaridade com uma série de processos mediúnicos? É interessante a gente ver, começar a perceber essas aberturas. Eu tenho uma coisa interessante para todos também. Pode ligar na internet e procurar DSM-5 PDF. DSM-5 PDF. Vocês vão conseguir baixar o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais americano. É muito interessante, lá tem tudo catalogado, todas as disfunções psíquicas que as pessoas podem ser acometidas. E o que eu trago interessante para vocês aqui, inclusive é considerado o Papa da psiquiatria atualmente, né? E o que eu trago para vocês aqui, alguns trechinhos deles, olha aqui. Os transtornos dissociativos, na página 291. Dissociativo seria uma dissociação, em que a pessoa, ela deixa de ter consciência de si própria, vamos dizer assim. Você vendo uma pessoa nesse estado, é como se ela tivesse com outra pessoa falando no lugar dela. Isso seria um transtorno dissociativo. Ele diz assim, nesse manual de diagnóstico: manifesta-se, em geral, como comportamentos que surgem como se um espírito, um ser sobrenatural ou uma entidade externa tivesse assumido o controle. Familiar para nós isso tudo, não? De tal forma que o indivíduo começa a falar e agir de maneira claramente diferente. Olha um outro trechinho aqui que interessante. As identidades fragmentadas podem adotar a forma de espíritos, divindades, demônios, animais ou figuras míticas de possessão. Mais um trechinho só. Pode ser diferenciado do estado de possessão culturalmente aceitos, no sentido de que o primeiro é involuntário, angustiante, incontrolável e muitas vezes recorrente, envolve conflito com o indivíduo e manifesta-se em momentos e lugares que não violam normas da cultura e da religião. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que esses estados de possessão, os estados de separação, dissociação de personalidades, ele é normal quando é aceito pela religião e disciplinado pela religião. Agora, ele não é normal quando é intempestivo. Agora eu pergunto para vocês, quantas e quantas pessoas têm mediunidade e de repente não têm ciência e podem manifestar isso e vão ser classificados como intempestivos? É interessante a gente começar a pensar sobre isso. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho que isso deve ficar muito claro em nossos corações principalmente. Mais de 70% dos pacientes ambulatoriais com transtornos dissociativos da identidade tentaram suicídio. Múltiplas tentativas são comuns e outros comportamentos de autoagressão são frequentes. Vocês percebem? Olha a importância, de repente, de se conhecer isso, de se associar às coisas espíritas. O Dr. Galton, o nosso famoso psiquiatra, difundindo essas ideias para que as pessoas conheçam isso, e ciência e religião, ou ciência espírita, possam sentar e conversar a respeito de tudo isso. Porque não tinha só isso lá não. Lá falava também de outras coisas. Transtorno de DDA, déficit de atenção, já estão em moda hoje em dia, né? Transtorno do espectro autista, né? Alcoolismo, drogas, tabagismo, distúrbios sexuais, tudo isso são coisas da mente. O espiritismo nada mais é do que uma representação da mente trazida para a matéria. As duas coisas têm muitas coisas importantes e podem se somar. E Dr. Galton está trazendo esse link, difundindo essas ideias, esparramando essas coisas todas, essas relações, as pessoas vão ficar muito mais interessadas em procurar conhecer essas inter-relações. Novamente, eu parabenizo ao Sidney por mais esse livro, Dr. Galton. Após essas informações que o Mauro nos trouxe, após essa série incrível de informações, em que a gente percebe a influência dos agentes da saúde, mas como vivemos em sociedade, além da influência positiva que a espiritualidade
exerce sobre os profissionais da saúde. A gente sabe da importância, da influência da espiritualidade em todos os setores da sociedade, né? Ou seja, empresários do mundo da saúde, né? Empresários que não estão ligados ao mundo da saúde, mas ao mundo dos negócios que estão relacionados à saúde. Por isso, ainda mais importante uma obra como a do Sidney, para falar da importância da conexão que o profissional da saúde tem que ter com a espiritualidade. E isto não é, Sidney, independentemente da religião do médico, né? Perfeito? Você concorda? Ele evita falar de qualquer tipo de crença religiosa em seu consultório. E se às vezes o assunto é especificamente ligado à doutrina espírita, e por insistência do paciente ele trata desse assunto, normalmente ele já orienta a secretária para quando surgir esse tipo de consulta, que é mais ligado à parte espiritual do que propriamente à psiquiatria dele, que não se cobre a consulta. E mesmo assim, ele toma o cuidado de, quando a pessoa está no consultório, de falar sobre medicina, sobre a parte que diz respeito à sua área profissional. E até um caso, nesse segundo livro, que nós estamos lançando agora, em que o indivíduo chega ali especificamente para falar de doutrina espírita. Ele contorna a situação e coloca a pessoa em contato com o Dr. Constantino, um outro médico. E aí eles se entendem por telefone e o Constantino diz: olha, se você quiser comparecer ao nosso centro, aí já não é mais uma imposição do Galton, é o paciente conversando com um espírita, embora ele seja médico também. E aí na saída ele falou: doutor, será que o senhor não pode estar lá junto comigo quando eu for falar com o doutor Constantino? Claro. Então já é um convite pessoal do paciente, saindo, vamos dizer, da área profissional dele. E na saída, esse paciente tem a surpresa de ter o valor da sua consulta devolvido, porque ele, na verdade, não trabalhou como profissional, trabalhou como intermediário entre o paciente e o atendimento espiritual que seria realizado a partir dali. Com a presença do Galton, com a participação dele, sim, mas não por iniciativa dele, por solicitação do paciente. Então há uma relação de muito respeito do Galton, evitando transformar o consultório psiquiátrico dele numa extensão do centro espírita. Agora, quando ele sai dali e vai trabalhar no centro, ele sim dedica-se totalmente, utilizando-se dos seus conhecimentos psiquiátricos, aí sob a inspiração da espiritualidade. Acontece dentro do consultório de, às vezes, ele receber até uma mensagem, uma intuição do irmão Procópio lá do centro, mas ele geralmente não manifesta, não exterioriza esse contato, para não misturar as estações, né, Renato? Perfeito, Sidney. Você sabe que nós que estamos em contato, né, constante com o livro, e o livro muitas vezes mistura ficção e realidade, e muitas vezes os leitores, né, acompanhando a história, se aproximam tanto e gostam tanto da história, que trazem para a sua realidade alguns personagens. Eu quero só comentar alguma coisa a respeito de um fato que você comentou comigo. Eu gostaria que você falasse mais a respeito. É verdade que um leitor entrou em contato com você pedindo o endereço do Dr. Galton para que ele pudesse ser consultado, Sidney? Aconteceu isso mesmo? Uma vez ele ligou até para a editora, né? Pedindo o contato do Dr. Galton. E o mais interessante, Renato, é que existe realmente, por coincidência, um Dr. Galton lá na região de Porto Alegre. Mas só que a especialidade dele é outra, não é psiquiatria.
Mas volta e meia, o pessoal acho que deve procurar o Dr. Galton Gaúcho na procura do meu personagem, né? É incrível. O meu personagem é realmente ficcional, com base na experiência, nos depoimentos de vários profissionais, e de vez em quando eu acabo me utilizando de algumas informações que eu encontro em Richard Simonetti, quando refere-se ao trabalho na medicina, que Richard constantemente utilizava-se dos seus conhecimentos médicos de vidas anteriores. Ele tinha muita facilidade no trato de temas ligados à medicina. Então, volta e meia, eu me valia e me valho ainda de algumas observações do campo médico para errar menos nos meus livros. Agora, temos que também dar o crédito para 2 médicos que me auxiliaram na assessoria deste novo livro. Um deles foi o Dr. Marcelo Occhiuto, que inclusive me cedeu um dos seus casos. Nós trocamos os nomes, mas cedeu um dos casos que deu origem à história da Fernanda, que é o 2º capítulo do livro. E eu também pude contar com a assessoria do Dr. André Saab, que em alguns momentos eu tive dúvida, não consegui solucionar algumas questões, e ele me respondeu, não, é deste jeito. E eu me baseando na sua experiência, no seu conhecimento, para poder passar ao leitor uma ideia mais próxima possível da realidade da medicina. Sidney, queria aproveitar agora a presença aí do nosso convidado, o Mauro, também um estudioso da doutrina espírita. E Mauro, a doutrina espírita, Mauro, ela permite questionamentos acerca de toda a construção que Kardec e os espíritos fizeram nas suas obras básicas. Ela é uma doutrina fechada ou permite, né, que dúvidas surjam e que a gente possa, de alguma forma, questionar esses escritos, né, nas obras básicas, Mauro? Algumas consultas que podemos fazer às obras básicas, nós vamos perceber onde Kardec afirma que, em primeiro lugar, conceituando que a doutrina espírita é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. A partir do momento em que ela é uma ciência, ela está sujeita às regras da ciência no que diz respeito a determinados postulados. E a ciência, ela é aberta. Quando a pessoa publica ao resultado de pesquisas, ela vai receber refutações. É normal esse tipo de procedimento, né? E Kardec usou o método experimental, inclusive, para fazer toda a sua obra, né? Agora, ela está alicerçada na existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados. Isso são postulados, são bases bem fundamentadas e que está sujeita a qualquer um fazer qualquer tipo de pesquisa, né? Até hoje, essas bases que ele lançou não foram refutadas. Não conseguiram que elas fossem refutadas. Mas ele coloca uma série de aberturas para que as pessoas realmente estudem, avaliem e questionem, para que possa crescer a doutrina espírita. Uma doutrina não pode virar um dogma, de repente, de se encastelar na sua sabedoria e não permitir que as pessoas venham discutir sobre isso. Eu trouxe algumas partes agora aqui só para ilustrar, né? Até para não incorrer em erro. Estou pegando partes da própria doutrina, né? Na Gênese, capítulo 1, item 50, Kardec nos diz assim: os espíritos não ensinam, senão justamente o que é mister para guiá-lo, referindo-se ao homem, no caminho da verdade. Mas, agora que é interessante, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquire experiência às suas custas, fornecendo-lhe o princípio os materiais. Cabe-lhe que ele aproveite para pôr-lhes a obra. O que significa isso?
arregaçar as mangas e trabalhar, né? As coisas não têm que ser simplesmente aceitas e achar que é assim, pronto, acabou. Não é questão de duvidar de tudo também. Mas quando as coisas vão surgindo, nós temos que pesquisar, avaliar, ter uma certa cautela antes de aceitar tudo, mas ao mesmo tempo também não podemos ficar refutando quando a coisa está batendo na nossa porta, né? Quando estamos percebendo a força daquilo que está sendo apresentado. No Gênesis capítulo 1, item 52, diz assim: além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era número acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Então as coisas estão ainda, algumas coisas estão em aberto. A revelação faz-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, que é dessa maneira que se prossiga, pois que nem tudo foi revelado. Ele mesmo está dizendo que nem tudo foi revelado. E nós sabemos que é assim. A humanidade não estava 100% já desenvolvida para receber todo esse conhecimento. Recebemos uma primeira cartilha, né? Estamos na nossa época, né, Sidney? O famoso caminho suave, né? Começando a aprender, começando a conhecer essa cartilha. E ele traz mais. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, página 514, na Constituição do Espiritismo. É interessante dar uma olhadinha na Revista Espírita sobre isso. Tem no livro Obras Póstumas também. Ele diz assim: o terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencial progressivo da doutrina, pelo fato de que ela não se embalar dos sonhos irrealizáveis, não se segue e se imobilize no presente. Ela não vai ficar parada, imobilizada. Apoia-se, então, só nas leis da natureza. Não pode variar mais do que essas leis. Mas, se uma nova lei foi descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não pode fugir a isso, né? Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Palavras de Kardec. Tem outro pedaço que ele diz assim, olha: se, portanto, uma seita se formar, a iarga do Espiritismo, fundado ou não os seus princípios, né? Se das duas uma, ou essa seita estará com a verdade, ou não estará. Se não estiver, ela cairá por si mesma. Se tiver, nós temos que, de repente, recepcioná-la. Temos que recebê-la em nosso seio. Se suas ideias forem acertadas, mesmo com relação a um único ponto, a doutrina, que apenas procura o bem no verdadeiro, onde quer que se encontre, as assimilará, de sorte que, uma vez absorvida, em vez dela ser absorvida, ela vai absorver. E tem um outro ponto aqui que eu acho que é bem interessante, que a gente pode finalizar até nessa, pelo menos de minha parte, essa conversa assim, né? Diz assim: não será, pois, invariável o programa da doutrina, senão com referência aos princípios que hoje tenham passado à codificação de verdades comprovadas. Com relação aos outros, não os admitirá, como há feito sempre, senão a título de hipóteses, até que sejam confirmadas. Agora vejam, se lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ela se modificará nesse ponto. O próprio Kardec, cedendo aos seus princípios de cientista, né, de educador, ele mesmo percebe a força que tem que ter quando determinados postulados estão aparecendo. Nós temos uma série de comunicações que já estão convergindo e que não cabe nem quase a discussão de se aceita ou não no meio, como as obras de André Luiz e etc. Nós temos uma série de autores que estão trabalhando em coisas assim belíssimas, e essas coisas estão trazendo muita positividade, muita pesquisa, muita coisa interessante. Nós temos a Associação Médica Espírita, a AME. A AME está fazendo um trabalho belíssimo, ela faz um conteúdo muito interessante. O Dr. Décio Andoli Júnior tem livros publicados muito bons. O Dr. Sérgio Felipe, lá na USP, do Instituto Pineal, inclusive é um colega do Dr. Galcão, é um psiquiatra,
E ele tem uma ideia, assim, totalmente avançada no que diz respeito à psiquiatria, e pondo em prática lá os postulados espíritas, as suas pesquisas a respeito da glândula pineal, aceitando uma série de possibilidades que a doutrina espírita nos traz, mas na área médica. Essa interseção entre medicina e espiritismo, ela não vai se dar com rótulos de que é católico, que é evangélico. Não, no consultório não se fala isso. Em que o materialismo se faz presente. E muitas vezes o ateísmo também. As pessoas deixam de acreditar. Porque se eu não posso colocar a razão em questionamentos acerca de preceitos da religião, né, como posso eu, através do meu raciocínio, acompanhar o desenvolvimento e a dinâmica daquela religião? Então foi colocada essa questão da importância do questionamento, da racionalidade, que faz com que os adeptos da doutrina espírita sempre estejam estudando, evoluindo, procurando ampliar a sua área de conhecimento, e por isso que o espiritismo talvez tenha um grande número de adeptos aqui no Brasil. É claro que as outras vertentes religiosas também possuem um número grande de adeptos, mas no Brasil realmente a gente tem um número bem maior. Né? Isso foi discutido aqui, discutimos a importância da oração, aliás o Sidney estava comentando sobre o assunto, né, quando tivemos um problema técnico. O Mauro colocou também uma questão importante, porque a gente sempre fala da medicina e dos avanços tecnológicos que hoje a medicina pode utilizar, e sempre dizemos que a medicina está avançando, né? E o Mauro trouxe uma reflexão importante, colocando que muitas vezes a medicina sofreu um determinado revés, deu um passo atrás, né, impedindo que várias formas de tratamento, né, fossem retiradas, né, do convívio, né, com a grande população. Então é como se a medicina desse um passo atrás. Foi importante essa visão do Mauro nessa colocação, né? E o restabelecimento desse avanço na medicina, ele pode se dar, talvez, com a influência dos espíritos, intuindo os profissionais da área médica e todos os envolvidos, né, nessa relação, plano material, plano espiritual. Bom, vamos agora fazer uma consulta aqui ao nosso técnico de som para ver se já está restabelecido o contato com o Mauro, com o Sidney, para que a gente possa já, estamos chegando, né, nos minutos finais da nossa live, né? Mauro, você me ouve, Mauro? Estou ouvindo, sim, muito bem. Eu acho que agora estamos aqui sem o áudio do Mauro, né? Agora sim. Eu escuto muito bem você. Isto. Mauro, eu gostaria que você fizesse aí algumas considerações finais acerca da sua participação e da importância desse trabalho do Sidney, Mauro. Pois não. É interessante que todos nós tenhamos em mente que realmente, de todos os campos da ciência, a medicina é o que mais tem se aproximado atualmente, fazendo uma convergência com aquilo tudo que nós conhecemos na doutrina espírita. Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é o dono do nosso curso, Espiritismo Ciência, da qual nós temos tentado tocar, tentado manter acesa a sua figura, as suas ideias, né? Um grupo grande pertencente ao SEAC, tem esse trabalho se desenvolvendo. Ele mesmo tinha uma ideia muito interessante a respeito de tudo isso, principalmente sobre alguns postulados que a ciência já estava cada vez avançando mais. Aquelas pesquisas do Ian Stevenson, do Banerjee, e as pesquisas dele a respeito de reencarnação, e ele dizia que naquela época, isso mais ou menos em 99, 2000, que mais 5 anos haveria a revelação da desencarnação para o mundo inteiro, seria difundida como uma seita. Não aconteceu. Ele estava bastante otimista, isso não aconteceu. Mas com a medicina, sim. Com a medicina, com certeza, as pessoas irão perceber cada vez mais a presença da espiritualidade, porque os médicos estão buscando se abrir, alguns deles, alguns segmentos, e isso já está repercutindo. Outros vão procurar esses caminhos e vão procurar refletir a respeito de tudo aquilo que eles fazem.
percebendo que as coisas vêm do mundo espiritual para o mundo material, e não do mundo material para o mundo espiritual. No que diz respeito à obra do Sidney, Dr. Galton, uma obra realmente muito interessante. Eu ainda comentei com você, Renato. Uma coisa que eu achei muito positiva é quando ele procura pegar ideias recebendo de profissionais e citando as fontes. Isso no meio científico tem muita validade quando você cita as fontes, além de significar humildade, né? A pessoa está se colocando à disposição nessa sua obra para fazer um trabalho desse tipo e, ao mesmo tempo, está citando que realmente ela procurou pesquisar, procurou embasar em fatos. E é interessante que livros como esse podem popularizar, assim como uma série de filmes, assim como uma série de coisas, essas ideias. E a partir do momento em que isso estiver permeado cada vez mais no meio social, as pessoas vão abrir mais os olhos para essas coisas, vão retomar uma série de procedimentos, vão aceitar cada vez mais outros procedimentos médicos, outras práticas que já foram esquecidas, que são muito importantes e tem tudo a ver para a parte espírita, inclusive, e a partir daí o mundo caminhará para uma condição melhor. Parabéns, Sidney, um ótimo trabalho. Parabéns, que você continue nessa linha, produzindo. Já tem mais alguns, inclusive, que vão logo estar entre nós, né? E estaremos aguardando para poder lê-los com muito carinho. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Obrigado, Mauro, pelas palavras carinhosas. E eu fiquei muito feliz com isso. Sidney, estamos chegando, né, ao fim desse nosso encontro. Eu gostaria que você fizesse aí um resumo da sua expectativa em relação ao livro Dr. Galton, fizesse um resumo dos assuntos que discutimos aqui hoje, né? E eu sei também que você tem aí algumas informações a respeito do livro, né? Então, à vontade, Sidney, para as considerações. Muito bem, Renato, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer que Dr. Galton, como utilizando-me das palavras aí do Mauro Ferreira Jorge, tem realmente esse objetivo de despertar tanto o meio científico como o meio espírita para a necessidade dessa união de esforços, desses liames que na antiguidade até que existiam, de maneira meio torta, mas existiam. Aí os médicos acabaram por se afastar da espiritualidade e agora tudo começa, parece que se afinar novamente, a ponto de os médicos estarem recomendando não necessariamente a adoção desta ou daquela religião, mas a necessidade da espiritualização do indivíduo. E com isso, nós vamos tendo outras noções que vão sendo absorvidas pelas pessoas da atualidade em relação à origem das doenças, como, por exemplo, as chamadas doenças kármicas. O termo karma não é propriamente espírita, ele foi tomado emprestado dos irmãos hindus, mas nós espíritas costumamos usar essa expressão dizendo que todos nós vamos, de uma certa forma, estamos acertando as nossas contas com o plano espiritual, com o nosso passado, e aí vem aquela dúvida, será que o karma é indefectível, não tem jeito, essas dores vão nos acompanhar por toda a encarnação? Não, não é verdade. Nós estamos aqui para superar os nossos a parte negra do nosso passado. Estamos aqui para apagar as manchas e esta encarnação me dá essa oportunidade de eu me redimir, de eu me tornar melhor e ter uma qualidade de vida melhor também. Então, não significa que, pelo fato de eu ter errado no passado, que eu não tenha oportunidade de ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor nesta vida. Eu me lembro de quando Arigó procurou o Chico Xavier, oferecendo-se para fazer a cirurgia do seu olho,
E Chico falou, olha, é melhor não mexer não, porque é um problema kármico. Se você tirar esse problema, vai surgir outro, e com esse eu já estou acostumado. Numa brincadeira, mas ao mesmo tempo falando de maneira séria. O mesmo vai acontecer conosco. Se encontrarmos alguma maneira de nos eximirmos das nossas dores atuais, sem que tenhamos resolvido ainda o nosso problema kármico, vai estourar do outro lado. Então nós temos que realmente procurar a nossa renovação, buscar uma melhoria interior, procurar a cura espiritual para merecermos a cura definitiva das nossas dores físicas. Sempre lembrando que elas simplesmente representam o efeito das causas que nós provocamos. Olha, eu gostaria de agradecer ao Mauro Ferreira Jorge pela participação valorosa, as informações que o Mauro nos trouxe realmente foram muito importantes para esse nosso encontro, que todos aqueles que estiveram juntos, né, possam refletir sobre aquilo que foi discutido aqui hoje, foi conversado, as informações reforçadas hoje pelo escritor Sidney Fernandes acerca do trabalho no seu livro Dr. Galton, mostrando novamente aqui, reforçando, né, Dr. Galton, o construtor de futuros, à disposição aqui na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade, no site da editora seac.com.br, e a partir do dia 10, nas lojas da Jalouvi Bauru e loja Empório Cultural, nos 2 shoppings aqui da cidade. Esperamos que você tenha, de alguma forma, apreciado esse encontro e que as vibrações que aqui foram emitidas, de alguma forma, facilitem o nosso caminho, nossa jornada nesse mundo encarnado. Realmente tivemos um probleminha técnico, né, durante o nosso encontro, mas foi solucionado, continuamos em frente, agradecendo aqui ao Theo Oliveira, que está capitaneando a parte técnica, agradecendo ao Sidney Fernandes, e mais uma vez ao Mauro, e a todos os que nos acompanharam. Tá? E lembrando que na quarta-feira, às 20 horas, continuaremos com a nossa jornada de lançamento, trazendo mais tópicos que foram construídos pelo escritor Sidney Fernandes no seu livro Dr. Galton, e aguardamos você na quarta-feira às 20 horas para mais um dia de lançamento. Até a próxima.